Bom dia, estou muito feliz de Oi. estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite. É uma honra, é um privilégio. Vocês estão iniciando e eu estar aqui com vocês nesse início. Acompanhei toda a ideia que o Rafael trouxe, né, junto com o Benjamin. Fiquei muito feliz, porque é algo que vocês estão fazendo além do trabalho de vocês. Então, eu acho que é algo muito bacana que está se construindo aqui, né? Então, já de largada, quero dar os parabéns para vocês, agradecer por essa oportunidade. E vamos lá falar um pouquinho aí sobre networking, construindo pontos para o sucesso. Então, o que é o network? O network é uma rede de relacionamentos, é uma rede de contatos. E isso daqui que vocês estão criando é networking. Então, estamos muito alinhados no que vamos falar aqui com o que vocês estão fazendo. Eu sou a Gil Sinrara, como o Rafael já falou. Podem me chamar de Gil, fiquem bem à vontade. E hoje eu vou contar aqui um pouquinho para vocês da minha história, que está muito atrelada a todo esse relacionamento com as pessoas. E vou trazer também aí um pouco do conceito do que é o network e como que a gente pode fazer isso. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo a minha segunda tela? Bem, Maravilha. Então, minha jornada, vou contar aqui como que começou. Eu venho de uma origem muito humilde. Eu sou do interior do Paraná, de Tijucas do Sul. Nasci num bairro chamado Matulão. Essa imagem aqui, quando eu achei, me lembrou muito de lá, porque tem serra, tem montanhas, que é o Morro do Papanduva. E eu morei com meus pais lá até os meus 17 anos. Sou filha do Justino e da Joana, tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, eu sou a filha do meio. E como eu venho de uma família humilde, desde criança eu já trabalhava muito. Eu ia para a roça com os meus pais, me divertia também, brincava lá, mas ajudava também no que era necessário. Eu trabalhava em casa, cortava a lenha, cuidava dos porcos, das vacas, cuidava dos bichinhos lá, de tudo. E então minha relação são dois valores muito fortes aqui para mim, por conta desse forte relacionamento desde criança com a família e com o trabalho. Então, eu sou uma pessoa que vejo muito sentido no trabalho e também na família. E fiquem à vontade, eu acabei não falando aqui no início, mas se quiserem interromper, fazer alguma pergunta, complementar, fiquem bem à vontade, que isso aqui é um bate-papo. Eu estou vindo aqui para compartilhar e também quero ouvir de vocês. Então, fiquem bem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone e falar. E aí, os meus primeiros empregos que eu tive, eu comecei lá com os meus 17 anos, fui trabalhar na casa de uma tia minha, porque ela morava sozinha, eu visitava muito ela, aí que já começa o relacionamento, o networking dentro da família. Eu ia visitar ela e ela conhecendo a minha origem lá, que eu não tinha muitos recursos financeiros, ela me ofereceu para eu trabalhar com ela nos finais de semana, limpar a casa dela. Então, eu fazia a limpeza para eu ganhar ali um dinheirinho para comprar eh, minhas bijuterias, minhas maquiagens, que eu sempre gostei. E eu comecei lá, ela confiava muito em mim, e eu fui lá limpar a casa dela, e logo depois surgiu uma oportunidade para eu trabalhar como garçonete no restaurante onde minha mãe trabalhava de cozinheira. Então, também minha mãe tinha lá um bom relacionamento, gostava do trabalho dela, eu estava buscando o primeiro trabalho de carteira assinada e consegui essa oportunidade, fui trabalhar como garçonete. Eu tinha saído do ensino médio e aí surgiu a oportunidade de bolsas pelo ProUni. Era o projeto piloto lá em 2005. Minha irmã mais velha já morava aqui em Curitiba e ela soube que estava tendo essa oportunidade, me falou. Eu vim para Curitiba, ela me ajudou a fazer a inscrição, porque eu também, naquela época, nem sabia mexer muito bem em computador. Fez minha inscrição e eu passei ganhei uma bolsa em secretariado executivo, uma bolsa 100% pelo ProUni. E aí eu comecei a estudar aqui em Curitiba, morava lá em Tijucas, fiquei nesse formato uns 3 meses, indo de ônibus e vindo. Saí da casa dos meus pais, porque onde meus pais moravam não tinha, o ônibus não passava lá, o ônibus da prefeitura que trazia para Curitiba. Fui morar com uma colega do trabalho, aí também um relacionamento, network. Fui lá morar com ela e logo depois de uns 3 meses surgiu a oportunidade de um estágio aqui em Curitiba, que eu fiquei sabendo através de um colega na turma.
ele trabalhava na Secretaria da Administração e Previdência, ele conseguiu uma outra oportunidade e falou na turma que tinha essa vaga, e eu falei que queria me candidatar, mandei meu currículo para ele, ele mandou lá para o local, fiz a entrevista, passei, e aí vim morar para Curitiba. Vim fazer estágio aqui, morar com a minha irmã, morei num pensionato ali no centro de Curitiba, e, e dali eu comecei a fazer estágios, sempre por indicações dentro da faculdade que a gente compartilhava, né? Eu estudei presencial na Uninter, foram 4 anos, e ali sempre tinha oportunidades, alguém divulgava, eu me candidatava, fiz muitas entrevistas, e aí passei pela Secretaria da Administração e Previdência, fui para a Secretaria do Trabalho, fui para a Compagás, fui para Itaipu, e aí consegui uma vaga de recepcionista, fui trabalhar em uma construtora, na Concretiza. Era já o último ano da faculdade, eu queria muito uma, uma oportunidade de carteira assinada de novo, porque eu ia sair da faculdade e não dava mais para fazer estágio. Consegui essa vaga, fiquei trabalhando lá 1 ano, e nesse tempo que eu estava trabalhando lá, tinha um amigo do diretor que eu atendia, que trabalhava na PUC, e um dia ele pediu para divulgar uma vaga no grupo da faculdade lá, se alguém queria ser secretária dele. Ele estava com essa vaga em aberto. E eu compartilhei a vaga e eu também me inscrevi para participar. Eu não passei nesse primeiro momento na vaga, e eu trabalhando lá dentro da construtora, eu não estava muito feliz, porque eu tinha me formado e eu queria ser secretária, porque na faculdade nos falam que quando a gente aprende a teoria, a gente já pode executar. Mas no mundo real, não é bem, a gente precisa ter experiência. Então, eu não conseguia vagas como secretária executiva, secretária de diretoria, eu só conseguia como recepcionista ou auxiliar administrativo, oportunidades que não exigiam tanta experiência. Eu, um pouco infeliz, comecei a mostrar isso no trabalho e aí eu fui desligada. Houveram algumas mudanças lá na gerência, a Concretiza é do Grupo Bulin, e era uma empresa familiar, então me desligaram, eu com o canudo na mão, achando que oportunidades melhores iriam vir, e fiquei sem emprego. Fiquei 3 meses. Aí surgiu uma meio desesperada aqui em Curitiba, e agora, será que eu vou ter que voltar para Tijucas? O que vai acontecer comigo? Aí surgiu uma vaga de auxiliar administrativo em um lugar que trabalha com ferro velho aqui em Curitiba e tal. Fui lá, participei, passei, negociei o meu salário na época, queriam pagar R$ 700, aí a pessoa que trabalhava nessa vaga tinha saído de licença maternidade e ela ganhava R$ 900. Eu fui lá, falei com o dono, então tá, vamos pagar R$ 900 para você. Comecei a trabalhar, era um trabalho temporário. Depois de uns 2 meses trabalhando lá, me ligaram lá da PUC, do Grupo Marista, falando que aquela vaga que eu tinha participado estava em aberto de novo, perguntando se eu queria participar do processo. Eu falei, quero participar, mas na minha cabeça eu já achei, tá certo, eu vou lá já para entrar e começar a trabalhar. Mas não, eu cheguei lá, era uma entrevista, fiz a entrevista de novo, a pessoa que tinha entrado não tinha dado certo, e eles estavam em busca de uma nova secretária de diretoria. Fiz o processo, e depois de alguns dias eu recebia a informação que eu tinha passado, o salário era o dobro, tipo, fiquei muito feliz com a oportunidade. E aí, um ponto que eu queria trazer aqui, que eu soube dessa vaga, participei lá atrás, como eu falei para vocês, por conta ali que eu conhecia a pessoa que estava buscando, ela ia lá onde eu trabalhava, eu atendia bem ela, essa pessoa levava o filho lá, tinha uma máquina de café, ficava me pedindo para servir café, eu servia, enfim, eu fazia ali meu trabalho sem saber que no futuro ia trabalhar com ele, e aí fui lá trabalhar no Grupo Marista, e ali no Grupo Marista eu fiquei uns 9 meses atendendo esse diretor, e deixa eu desligar aqui meu WhatsApp. E ele foi desligado de lá e eu fiquei também de novo sem emprego. E daí o diretor que assumiu essa diretoria que eu estava falou: eu já tenho uma secretária, então vamos ver se a gente acha uma oportunidade para você. Eu fiquei 2 meses emprestada num outro setor de compras, aprendi muito lá. Só que lá também não tinha uma vaga em aberto para eu ficar. E aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no Hospital Cajuru, que é também do Grupo Marista, atender lá o diretor. Eu fui para lá e de lá
estava sendo construído o Hospital Marcelino, que é ao lado do Hospital Cajuru. Todo mundo queria ir para lá, porque esse é um hospital referência, é um hospital referência aqui em Curitiba. E eu também participei do processo e fui trabalhar no Hospital Marcelino, com esse diretor. Guardem essa informação. E eu já volto a falar dela. E aí, a minha formação acadêmica, então, eu sou formada em Secretariado Executivo Trilingue, pela Uninter, fiz 4 anos de graduação, e depois fiz uma pós-graduação em empreendedorismo e novos negócios, de forma online. Senti falta muito do network nessa pós-graduação, de conhecer pessoas, estar em contato, mas me trouxe conteúdo, bagagem, até agora para os meus projetos futuros aí que eu estou começando a empreender. Então, o conteúdo foi bem bacana dessa pós-graduação. E também tem algumas formações como coach, como terapeuta, como mentora. Gosto muito dessa parte de desenvolvimento humano e também flerto aí com yoga, como o Rafa colocou, meditação, gosto muito disso também. E atualmente estou na coordenação do IBEF, que foi uma oportunidade que veio através do networking, e daqui a pouco eu vou explorar mais ela com vocês. Nesse tempo aí que eu estava trabalhando lá no Grupo Marista, eu comecei a participar de alguns trabalhos voluntários. Sempre gostei bastante do voluntariado, e com o pessoal minhas colegas lá da faculdade, nós criamos um grupo, o GSIPR, que é o Grupo de Secretariado Executivo do Paraná, onde nós fazíamos eventos gratuitos. Esse grupo acabou, a gente não deu sequência, ele terminou, começamos lá em 2017, fomos até 2019. E nós oferecíamos eventos gratuitos para os profissionais de secretariado, convidando sempre alguém, um professor, um palestrante, um coach. Esse que está aqui na foto é o meu coach, foi o primeiro processo de coaching que eu fiz, é o João Alves, e a gente convidou ele para participar de um dos nossos eventos. Essa que está aqui na foto é a Cindy, que é a idealizadora desse grupo, e eu entrei participando junto com ela. Aqui tem algumas fotinhos dos outros encontros que a gente fazia, e todos os encontros que a gente fazia também é algo muito legal para vocês pensarem e se tiverem interesse em fazer. Quando vocês participarem de encontros de voluntariado, fizerem algum trabalho, acho que o Vitor caiu. Divulguem, coloquem nas redes sociais, contem para as pessoas que vocês estão fazendo isso. E a gente fazia muito isso, e a gente não estava fazendo por uma pretensão de a gente quer que. Na época eu não estava. Quero uma oportunidade para trabalhar com eventos, por exemplo. Não estava pensando nisso, mas a gente estava contando, divulgando, para que mais pessoas participassem desse grupo, do grupo de secretariado. O Vitor está voltando, aceitei aqui. E aí, então, a gente trabalhava ali, fazendo os finais de semana, e estávamos sempre em contato com as pessoas, e tinha toda essa nossa rede aí de contatos através desse grupo. Neste ano, eu participei de uma formação em liderança para mulheres pela Conquer Una, no primeiro trimestre de 2025, e logo depois eu engatei nessa mentoria, que através lá da formação as pessoas começaram a falar que existia essa mentoria, Nós por Elas, que é do IVG, o Instituto Vacelo Goldoni, idealizado pela Edna Vacelo Goldoni, e eles oferecem essa mentoria, é um programa para 600 mulheres de forma gratuita, de forma voluntária, é um trabalho muito lindo. Eu tive eles chamam de transformatura, a formatura que aconteceu essa semana, e eu estou muito impactada com todo esse movimento. Professores de grandes empresas que trabalham no Brasil todo, conheci pessoas de São Paulo, Rio, algumas pessoas lá do Nordeste, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muita gente envolvida nesse programa, e vai abrir vagas agora em junho. Então, aí a Luana, se tiver interesse, depois posso passar o link para ela, e se vocês conhecerem outras mulheres também, eu posso compartilhar. Eu divulguei no meu LinkedIn, depois eu vou deixar aqui o meu contato também, vocês podem me seguir lá. Eu divulguei, até o Rafael repostou o meu post que eu fiz falando da mentoria que vai abrir de novo. Eu tinha tentado 2 vezes, não tinha conseguido, e na terceira, esse ano, eu consegui passar e fiz aí o processo, e não acabou agora na nossa transformatura, ainda a gente vai ter muito contato, a Edna vai vir aqui para Curitiba, a idealizadora,
Então, é algo aí muito grandioso e que me permitiu me conectar com muitas outras pessoas. Então, aí também o network de forma online, mas ontem a gente fez um encontro aqui em Curitiba presencial. Então, já conheci também mulheres que participaram dessa mentoria e ainda tenho aí a expectativa de conhecer a Edna. E da formação que eu fiz, que eu comentei com vocês, da Conqueruna, nós temos um encontro em junho, dia 7 de junho, que se chama O Tempo de Mulher. É um encontro organizado pela Ana Paula Padrão. Ela é a diretora da Conqueruna. E eu participei muito nessa formação, porque era ela ali divulgando, e eu achei muito interessante. E aí vai ter esse encontro presencial. Então, o encontro foi todo online, mas agora a gente tem um encontro presencial. Eu vou para São Paulo e vou conhecer a Ana Paula Padrão e vou conhecer um monte de outras mulheres lá também. Vai ser incrível. E também tem aqui coloquei um encontro de Reiki, eu sou terapeuta reikiana e vou ter uma participação voluntária no encontro em São Paulo em julho. A minha mestra Cibele, nós realizamos um evento em Curitiba final do ano passado de forma gratuita, vieram pessoas também lá de São Paulo participar. E eu fiz uma aula de yoga no início para as pessoas que estavam ali. A Cibele gostou muito, ela é uma grande amiga minha mestre de Reiki. E aí ela quer fazer em São Paulo, a gente já marcou a data e ela falou, Gil, você vai comigo? Eu falei, vou sim, com certeza. Então, também tem esse evento aí que a gente está organizando de forma gratuita e vamos lá para São Paulo para fazer esse encontro com o Reiki. Aqui também eu trago para vocês um pilar que para mim foi muito importante, o autoconhecimento. Lá em 2018 eu estava passando por uma situação na minha vida. Eu trabalhava, estava formada, estava trabalhando lá na FIEP, estava feliz com o meu trabalho, era secretária da presidência, trabalhava lá no gabinete da presidência, ganhava um salário bacana, estava dentro da área, mas faltava alguma coisa para mim. E eu também estava muito infeliz no meu relacionamento amoroso, na época eu era casada, e não estava legal. E aí eu fui buscar alguns cursos na Arte de Viver, que tem cursos de meditação, de yoga, de autoconhecimento, e comecei ali a fazer esse processo para eu entender o que estava acontecendo comigo. E aí veio todo esse desenvolvimento, né? Fazia terapias também, sempre gostei muito de terapias, eu sou apaixonada por esse processo, acho que ajuda muito a gente. Quando a gente sabe o que a gente quer, né? Tô sofrendo com isso e quero melhorar. Então, nessa época, meu relacionamento não tá legal, e eu quero ver o que eu posso fazer para melhorar. Então, fui para terapia, continuava ali fazendo os cursos para aprender yoga, meditar, algumas técnicas de respiração, pela arte de viver. E aí veio aqui esse crescimento dentro de mim, né? Eu coloquei aqui como realização, porque foi um processo assim, de fato, eu expandi, né? Porque eu comecei a ver quem eu era através do autoconhecimento. Eu tomei a decisão do divórcio, sair desse relacionamento, e quando isso aconteceu, surgiu também a oportunidade para eu trabalhar aonde eu estou hoje, no IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná. Eu estava lá na FIEP, trabalhando, ia ter um evento do IBEF, e eu fui lá para ver, cumprimentar o meu ex-gestor que estaria lá nesse evento, porque ele era o presidente desse instituto. Eu encontrei com ele e ele falou: vamos depois tomar um café e vamos conversar. Faz tempo que a gente não se vê. Eu falei: vamos. Aí terminou lá o evento, eu terminei meu trabalho, a gente foi tomar um café. Eu contei para ele tudo que estava acontecendo na minha vida, tinha acabado de me divorciar, estava imersa ali na arte de viver, estava trabalhando como voluntária lá também. Eu trabalhava como coordenadora comercial, cuidava da loja, dos produtos da arte de viver aqui em Curitiba, que na época tinha uma sede aqui, que agora não tem mais depois da pandemia. Mas eu estava super envolvida, então eu divulgava os cursos também, postava nas minhas redes sociais, estava vivendo esse momento aí. E aí ele comentou comigo, no final da nossa conversa, que tinha uma oportunidade para trabalhar no instituto, no IBF, uma vaga de coordenação, se eu não tinha interesse. E eu falei que
queria saber mais da proposta, e aí mandei meu currículo para ele e fomos lá fui fazer uma entrevista com um outro vice-presidente. Aí teve ali um desafio, porque o salário que eles estavam oferecendo era o mesmo que eu ganhava onde eu estava, na FIEP, e não tinha benefícios, não tinha nem plano de saúde na época. Aí eu tive que negociar, pedir ali um pouquinho mais, porque na época eu estava já morando sozinha e eu precisava daquele salário para me manter. Conseguimos negociar ali uns R$ 1.000 a mais, foi interessante. E aí também tinha a proposta que eu ia entrar ali na coordenação, e era uma vitrine de conexões com C-levels e com diretores financeiros, sócios, auditores, advogados, porque é isso que tem, esse é o público do IBF, que é onde congrega executivos, principalmente da área de finanças, mas também outros aí, C-levels. E aí eu aceitei o desafio. E aqui, o que eu faço no Instituto? Então, eu faço lá a coordenação, gestão de projetos e de equipe, nós promovemos eventos, que é onde as pessoas realizam networking. São dois pilares, o pilar do desenvolvimento, onde a gente tem conteúdo técnico, e o pilar do network, onde a gente promove eventos para que as pessoas criem relacionamento. Então, aqui eu faço conexões também entre a diretoria, os associados, a equipe, eu sou uma ponte aqui que conecta as pessoas entre os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, e aí os resultados vêm, os negócios surgem naturalmente com todas essas conexões. Aqui é uma imagem a foto do nosso Prêmio Equilibrista, é o maior evento que nós promovemos aqui, e essa foto é do último evento que foi feito em 2024, geralmente acontece em outubro, no Castelo do Batel, e nós premiamos um executivo de finanças. E eu fui buscar aqui a informação que em 2009, o Instituto ele existe há 40 anos. Esse ano a gente faz 40 anos, e há 40 anos são premiados executivos de finanças. E em 2009, o nosso premiado foi o Ciro Possebon, que é aí o CEO da Volkswagen. Ele foi premiado lá em 2009. E é assim, é o Oscar das finanças, é um evento muito aguardado pelos profissionais da área, e é uma noite de gala, é um jantar, tem a premiação e depois tem todo o network, toda a troca de cartões. O nosso patrocinador apresenta, que é a cota maior que a gente tem no evento, tem sido nos últimos anos o Banco Safra, então eles levam todos os clientes lá para dentro, e é uma noite muito fácil de se conectar com as pessoas, porque o pessoal está lá comemorando, tomando um vinho, curtindo aquela noite, e é muito fácil você chegar em alguém, trocar cartão, conversar. No evento de 2024, não sei se vocês conhecem, mas o Maurício Marquezine, que trabalhava na Volkswagen, mas saiu agora, recentemente, ele estava no evento, ele veio de São Paulo, até conversei lá com ele, estava participando, então é um evento que as pessoas vêm de fora, vêm de outros estados para participar. E agora vou entrar aqui no nosso assunto. Eu trouxe aqui um livro como sugestão, caso vocês queiram se aprofundar no network. Então, é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E aqui eu trago alguns aprendizados que tem nesse livro para a gente construir relações fortes. Eu acho que ele está meio... as letras acabaram aqui se ficando sobrepostas, mas eu leio aqui para vocês, vocês conseguem entender. Então, o que traz aí de aprendizado é para a gente evitar críticas e condenações. Então, quando a gente está conversando com pessoas, ao invés da gente criticar, a gente buscar compreender e incentivar. Então, se eu chego numa roda de conversa, eu estou conhecendo a pessoa pela primeira vez, eu não vou, né, começar a criticar ela. Então, é legal a gente sempre pensar nisso, estar ali para compreender, entender o que está sendo falado, e aí já vem aqui, seja um bom ouvinte. Então, muitas vezes a gente quer falar, mas as pessoas gostam de ser ouvidas, né? Elas gostam de ter essa percepção, sentir que a gente está ali escutando com atenção, que a gente tem uma escuta ativa, que a gente não quer só falar, que a gente também quer escutar, também quer compreender o que o outro está falando. Evita discussões e respeite
as opiniões. Esse meu computador tá meio louco aqui. Então, respeitar ali a opinião que o outro está dando, não tem por que discutir, busque pontos em comum na conversa, principalmente se é um primeiro início, um primeiro contato com a pessoa, e demonstre apreço genuíno. É legal sempre fazer elogios, mas elogios sinceros, isso vai fortalecer a relação, então não tem por que ficar forjando algum elogio com a chefia, com alguém no trabalho, não tem por que fazer isso, mas algo que seja natural, que seja espontâneo, que você veja que aquilo, que bacana que está acontecendo isso. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, essa semana eu vou voltar a fazer aulas de inglês e eu fiz uma entrevista com uma professora, é um método online, e ela estava me apresentando toda a organização que ela tem das aulas. Ela trabalha com Notion, com Miro, que são alguns programas aí de organização. E eu fiquei olhando aquilo e eu adoro, né, esses programas aí de organização, Trello, eu trabalho muito, Google Agenda. E eu olhando aquilo assim, gente, que fantástico isso. Eu elogiei ela, falei, nossa, parabéns por essa organização. Nunca vi uma professora que dá aula de inglês online com toda essa organização, onde eu vou conseguir acompanhar todas as aulas que eu estou fazendo, todo o material, todo o conteúdo, de uma forma muito estruturada, muito organizada. Eu fiz um elogio, porque tem coisas que é muito legal você ver e você falar aquilo, é bom para quem está ouvindo. E aí, como fazer o networking? Trouxe aqui também mais 4 pontos. Então, você participar de eventos, eventos que, por isso que aqui é legal o autoconhecimento, então, eventos de coisas que vocês gostem, ou então, um evento de algo que vocês querem se desenvolver. Por exemplo, esse ano eu e o Rafael fomos na Smart City, uma feira que tem aqui em Curitiba, foi ali no estádio do Atlético, tinha muita coisa sobre inovação, palestras, e nós fomos lá. A gente não ficou muito tempo, não deu tempo de se conectar com muitas pessoas, mas tinha lá uma pessoa do instituto e nós falamos lá com ela. O Rafael teve a oportunidade de conhecê-la. Fomos para a área VIP, a gente tinha ido na área que era gratuita, e aí com ela a gente foi lá conhecer como que estava funcionando a área VIP. Então, é legal a gente estar nesses eventos de assuntos que nos interessam, a gente chegar lá, sempre tem um café, nos nossos eventos, quando a gente faz, sempre tem um welcome coffee. Então, chegar antes, estar disponível para conversar com as pessoas, durante a palestra, fazer perguntas, para se conectar com o palestrante. Aí eu deixei aqui também esse último ponto, manter contato. Nas palestras, quando você vai, é legal você pegar o contato de quem está lá falando, e depois você mandar uma mensagem no LinkedIn, geralmente as pessoas disponibilizam no contato, falando de algo que você gostou, às vezes até tem alguma dúvida, alguma pergunta. As pessoas costumam ser muito abertas. Tem a possibilidade de marcar algum encontro. O Rafael costuma fazer isso aí, eu acompanho ele. Ele marca encontros virtuais com pessoas que se conectam com ele, que ele também posta bastante coisa no LinkedIn. Então, é legal, sabe, a gente ir falar com as pessoas que a gente tem algum interesse em estar próximo, em aprender com aquela pessoa. E, e aí, esse outro ponto aqui também, conecte-se genuinamente. Então, a gente vai se aproximar das pessoas por, por alguma afinidade, não porque a gente tem interesse. Eu quero trabalhar na Volkswagen, então eu vou lá falar com todos vocês e vou começar a perguntar como que eu faço isso. Não, eu sei que o Rafael gosta de fazer caminhadas. Eu também gosto, eu vou falar com ele sobre isso. Então, a gente começar a ver pontos que a gente tem em comum e a gente começar a se aproximar, a gente buscar aprender com as pessoas. Ontem, no encontro que a gente fez presencialmente com as mentoradas do IVG, elas falaram disso, da gente. Os nossos mentores eram pessoas bem mais velhas, então, pessoas que já têm experiência, e quem tem experiência gosta de compartilhar. Então, a gente se conectar com essas pessoas, as pessoas, elas gostam de doar o seu tempo, as pessoas que entenderam que para elas serem ricas, para elas terem, pessoas que têm um poder aquisitivo alto, elas entenderam que essa troca, que essa doação de tempo faz parte de tudo isso.
dessa riqueza, que a gente também enriquece dando para os outros. Então, as pessoas são muito abertas, a gente pode buscar por elas e elas têm disponibilidade, elas se dispõem a falar com a gente. É muito legal. E se a gente também mandar uma mensagem e a pessoa não responder, tá tudo bem. Vida que segue. E a gente vai falar com outras pessoas. Então, a gente também tem que se arriscar. Não precisa a gente ficar, não vou falar porque é o CEO, são pessoas, e as pessoas gostam de contar sobre sua história, gostam de ensinar. E o último ponto aqui, seja doador, compartilhe conteúdos relevantes. Então, quando você vê alguma coisa que você lembra de uma pessoa, compartilhe. Por exemplo, há uma semana atrás eu vi uma vaga de jovem aprendiz e tem uma amiga minha, aquela que eu mostrei a foto, a Cindy, que nós estudamos juntas e fizemos lá o grupo, ela está buscando vaga de jovem aprendiz para a filha dela. E ela comentou comigo, isso ficou na minha cabeça, eu vi uma oportunidade no LinkedIn e eu mandei para ela. Falei, Cindy, vi essa vaga aqui, ó, talvez a Sara tenha interesse. A Sara é a filha dela. Então, você compartilhar coisas que você vê, que você sabe que é interessante para a pessoa, e você pega e manda. A gente não vai só falar com a pessoa quando a gente está precisando de algo. A gente tem que lembrar das pessoas. Data de aniversário é algo muito legal da gente também mandar uma mensagem. Eu falo disso de pessoas que estão mais próximas da gente, familiares, amigos, pessoas do trabalho, não para todo mundo, mas pessoas que a gente quer se conectar. Então, é sempre legal a gente pensar também nessas datas. E aqui eu trago um conceito para vocês que eu aprendi nas minhas aulas agora da mentoria, que é o netweaving. E aí eu trouxe aqui o significado que o networking é a rede de relacionamentos, a rede de contatos, e o netweaving é tecer uma rede. É uma rede de tecelões. Então é como se a gente tivesse nesse conceito do netweaving, a gente tecendo uma rede. O que seria isso? É a gente criar conexões verdadeiras. A gente ir além de trocar cartões e esperar aquela oportunidade já imediata. É a gente construir essa relação, é a gente saber ouvir, é apoiar, sem expectativa desse retorno imediato. Então, é sobre construir relações que fazem sentido, que agregam valor. Tudo isso no tempo certo, a gente não tem que forçar nada, as coisas elas acontecem. E vem aí os frutos naturais. Então, o que a gente comenta muito em eventos, esses eventos de relacionamento, tem o CFO Night, que é uma noite de vinhos que nós fazemos. As pessoas participam para se conhecer, trocar cartões, e quando surge a oportunidade de negócio, acontece de forma natural, porque eu conheci o auditor lá da KPMG e eu estou precisando de um processo de auditoria aqui na Volkswagen, eu lembro da pessoa, e aí eu vou falar com ela. Ou então eu preciso de um serviço, eu falo com alguém que eu conheci ali no evento, eu conheço aquela pessoa que faz esse serviço. Então os negócios eles vêm de forma natural, mas primeiro tem que ter esse processo da gente criar essas conexões verdadeiras, da gente conhecer as pessoas. Eu trouxe aqui um texto de Cora Coralina que eu vi essa semana na Transformatura, a nossa idealizadora Edna trouxe, e eu achei muito lindo e eu lembrei, eu estava preparando o material para trazer aqui para vocês, e aí eu lembrei que faria muito sentido eu compartilhar com vocês. Eu vou abrir ele aqui para eu ler, porque ali ele tá sobreposto, eu não estou conseguindo ver as letras, mas eu tenho ele aqui salvo no meu computador. Eu quero ler ele para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, se conecta super com a nossa conversa. Então, sou feita de retalhos, de Cora Coralina. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que eu vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim.
que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que de retalho em retalho possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. E aí também eu trouxe essa imagem aqui dessas mãos, porque quando eu vi, isso me trouxe uma, um significado de que quando as nossas mãos, elas são, eu não consigo ler ali, quando elas são como retalhos, então mãos diferentes, vários tipos de mãos, e aqui a gente tem muitas mãos conectadas, então elas são como se fossem retalhos, e quando elas estão juntas, elas formam uma linda colcha. Então por isso a importância da gente estar junto e se conectar com pessoas. Trouxe aqui também duas frases que reverberam muito dentro de mim e eu quis compartilhar com vocês. Essa primeira aí do Carl Jung, não sou o que aconteceu comigo, sou aquilo que decido me tornar. Eu ouvi isso na primeira aula da mentoria e tocou muito forte em mim, porque, como eu falei para vocês, eu venho de uma origem muito humilde e eu poderia ter escolhido ficar morando lá no interior e reviver a vida que meus pais tiveram. Então, e era uma vida sofrida de ir para a roça, de tomar chuva, sol, a plantação às vezes não dava tão boa, então a gente, graças a Deus, nunca passou fome porque a gente plantava verduras, tinha as galinhas que botavam ovo, às vezes matava uma galinha lá para comer e tal, mas não tinha condição de planejar uma viagem, a gente não tinha carro, não reformava a casa. Então, eu poderia ter escolhido continuar replicando aquilo que meus pais tinham vivido, mas desde muito pequena eu pensei, não, eu não quero isso para mim, eu quero algo melhor, eu quero condições de vida melhor. E graças a Deus, meus pais sempre incentivaram muito eu a estudar. E eu acho que o estudo também, ele nos transforma. E aí, toda essa conexão com as pessoas, ela também acontece. Então, isso aqui é muito legal para a gente pensar, que a gente escolhe ser aquilo que a gente quer. E é bom a gente conhecer coisas diferentes para que a gente possa também. Às vezes a gente não. Eu lembrei agora que eu ouvi do Flávio Augusto em um evento que eu fui da Conquer, e ele falou que ele não tinha a ambição de conhecer a Disney, porque ele morava numa favela lá no Rio, e ele nem sabia o que era a Disney. E ele foi saber da Disney depois de grande. E hoje ele mora em Orlando. Então a gente às vezes não sabe de algo, a gente não quer, não tem como a gente querer algo que a gente não conhece. Então por isso que é legal a gente também se permitir conhecer coisas novas, viajar, estar em contato com coisas que não é do nosso dia a dia, porque isso vai despertar também para que a gente busque novas oportunidades. E aí, essa última frase aqui, seja a mudança que você quer ver no mundo, de Mahatma Gandhi, que é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão buscando algo novo, diferente, então a gente não espera do externo, a gente começa por nós. Muitas vezes a gente pensa no trabalho, eu quero que a Volkswagen me dê um plano de carreira. Mas será que é responsabilidade mesmo da empresa? Eu tenho que falar o que eu quero. Então, tem que começar por mim. Ah, eu quero uma oportunidade de liderança. O que eu posso fazer para chegar lá? Um curso? Me conectar com as pessoas? Falar para o meu gestor? Falar numa avaliação que vai ter aqui de desempenho? Eu tenho que começar a contar isso. Começa dentro de mim. Eu não espero que o externo venha e fale, tem uma vaga aqui para você, tem uma oportunidade aqui. Não, eu tenho que galgar isso, eu tenho que ir atrás. Então, a gente tem esse poder dentro de nós. E antes de passar para o último slide, eu só quero deixar aqui para vocês alguns pontos que eu considero que são importantes que eu falei aqui para vocês, a questão de fazer o voluntariado. Então, se vocês têm essa vontade, isso é muito legal, a gente se conectar com outras pessoas através do voluntariado, a gente ajudar as pessoas, porque quando a gente doa, a gente recebe muito mais. Eu já vivenciei isso na minha vida e acho que isso é muito legal. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer voluntariado, façam. De praticar o autoconhecimento, de entender o que vocês gostam, o que vocês querem, para que aí vocês consigam
trilhar o melhor caminho, se relacionar com as pessoas, que foi aqui o foco da conversa, de forma genuína, de conhecer, estar interessado em conhecer o outro e saber em que é o outro, em escutar o outro. E acho que são esses 3 pontos aqui que eu queria deixar para vocês. E agora, nos encaminhando para o final. Não é aqui, é aqui. Eu deixo aqui o meu QR Code do meu LinkedIn. Então, se vocês tiverem interesse de se conectar comigo, será um grande prazer. Se quiserem falar comigo por lá, mandar mensagem, enfim, o Rafael também tem meu contato. Eu fico super aberta para conversarmos, para trocarmos, né? Estou aqui também para aprender com vocês. Como falei, foi um grande privilégio estar aqui. E aí deixo aqui uma saudação para vocês, Namastê, que é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E muito obrigada.